Olá a todos, sejam bem-vindos ao Setup Gráfico, mais uma vez analisando os principais ativos e índices do mercado. Vamos começar nosso vídeo semanal falando aí do nosso Ibov, é o índice Bovespa que vocês estão vendo aí na tela. O Ibov fechou essa semana aí, deixa eu voltar para o gráfico semanal, fechou essa semana em 1,26% de alta, ok, uma alta aí considerável e acho que muito importante até porque está dando força aí no nosso índice. E reparem como que as médias móveis de 9 e de 21 períodos estão apontando para cima. O índice continua trabalhando acima dessas duas médias, isso é muito importante, isso é muito positivo. E uma informação bacana que eu quero passar para vocês, e aí eu estive observando o índice durante a semana e eu fiz alguns comentários para aqueles que acompanham o nosso Twitter, pôde observar, quando eu comentei aqui que o nosso índice ele buscou fazer a retração de 61,8 de FIBO. Isso é bacana no sentido de que dá força ao movimento, ele impulsiona realmente para cima o nosso índice, o que vem trazendo junto aí diversos ativos, onde vocês conseguem estar posicionados e ganhar algum dinheiro nesse momento que o mercado está passando, ok? Então repare que eu estou comentando com vocês aqui, fez retração em 61,8% de Fibonacci e agora vem buscar aí a projeção que leva o nosso índice para 73 mil pontos. Engraçado que esse é o mesmo patamar do topo histórico, então por isso que é importante usar uma ferramenta igual essa de Fibonacci. Eu comento sempre com vocês, uma ferramenta muito legal no sentido que ele consegue te fazer algumas projeções e saber como que o mercado vem a se comportar nos próximos pregões. Mas antes de chegar aqui aos 73 mil pontos, e quando eu falo do topo histórico, eu volto para o gráfico semanal, e aqui eu vou colocar uma seta só para marcar realmente onde eu estou falando para vocês. Vem tocar aqui essa região que é justamente a projeção de FIBO do último pivô formado aqui no diário, que foi o que eu acabei de comentar com vocês, tá? Só é importante observar que antes de chegar aqui nesse patamar tem aqui um suporte, uma resistência por volta de 73 mil pontos, tá? Talvez um pouquinho menos, quase chegando nesse patamar 72.900 alguma coisa, que seria também um patamar importante a ser observado, até porque não quer dizer que a projeção vai ser exatamente em 61% de Fibonacci, tá? Pode ser que o nosso índice venha fazer sentir uma força vendedora nesse patamar, mas não importa que até lá nós temos aí pelo menos ainda 3% de alta no índice, que isso representa uma alta significativa em diversos ativos, tá? Quero comentar com vocês aí uma visão bastante otimista do índice Dow Jones. Repara aqui que forte alta ele vem seguindo aqui num canal bem delimitado aqui, tá? Mas muito mais importante que isso é a visão de longo prazo do Dow Jones. E aí quando eu falo longo prazo eu estou trazendo esse gráfico aqui para o período mensal mesmo. E qual que é a minha intenção aqui? Mostrar para vocês a mesma projeção de FIBO, tá? Eu posso até ignorar esse trabalho de preços aqui, tá? Porque aqui realmente foi um momento de recuperação. Então vou pegar aqui só aqui no corpo do candle mesmo, de por volta aqui de abril de 2009. Estou traçando aqui o Fibonacci até o topo, que foi aqui por volta do começo do mês 10 aí, do ano 2010, mais ou menos por volta de abril. E aí ele fez uma retração aqui de FIBO em 61,8 de FIBO mais uma vez em 9.600 pontos. E agora o que foi importante é que no último mês, dezembro, o Dow Jones ultrapassou o topo anterior, ok, a resistência aqui em 11.235. Isso projeta o nosso FIBO, o nosso Dow Jones para 161,8, que aí novamente é a região de topo histórico do Dow Jones. Isso topo antes da crise aí de final de 2007, começo de 2008. Estou deixando aqui de novo a seta marcada aqui para deixar destacado onde eu estou falando para vocês. E o que é importante olhar nesse momento é justamente esse patamar, ok, onde o bem provável que o Dow Jones venha buscar. Mas como eu estou falando num gráfico de longo prazo, e aí nós estamos falando aí de gráficos mensais, realmente isso não é para já, vai levar algum tempo, mas é uma visão otimista e importante monitorar para que Dow Jones não perca esse patamar aqui de 11.235, que é um patamar forte, patamar esse que deve realmente impulsionar o Dow Jones e impulsionar exatamente também a nossa bolsa, o que é muito importante, ok? Vamos falar um pouquinho de Petro antes de eu ir para outros gráficos e mostrar algumas outras visões bacanas que eu quero mostrar para vocês. Petro aqui, trazendo agora para um gráfico diário, muito importante o movimento que ela está fazendo. Ela está agora realmente buscando aqui trabalhar em topos ascendentes, ok? Topos e fundos ascendentes, o que é importante, o que dá uma força para o papel. Eu diria que
Estávamos trabalhando aqui em Petro num canal de baixa. Esse canal ainda não foi rompido. Eu posso trazer esse canal aqui, ou eu posso inverter ele e fazer um pouquinho diferente e traçar ele com uma força maior aqui, e aí sim esse canal já teria sido rompido, que é esse primeiro aqui, porém eu ainda estou numa tendência de baixa, que é essa outra linha que eu trouxe para vocês, tá? Então o que é importante observar em Petro? Deixar com que ela ultrapasse aqui as linhas dos R$ 29, vou deixar essa linha mais marcada com mais força aqui para vocês, tá? Porque ultrapassar esses R$ 29 aqui, porque realmente estaria desmanchando toda essa linha, esse canal de baixa aqui, e aí sim nós podemos trabalhar muito mais confiante na Petro, olhando um pouquinho mais a longo prazo e de repente, quem sabe, recuperando aí toda essa queda que ela veio sofrendo aqui desde o final do ano 2009, ok? Vamos falar de Vale. Vale muito legal, acho que fez um movimento importante essa semana, rompeu aqui, aí eu vou manter no gráfico semanal, rompeu aqui uma resistência anterior no 50 no ponto 91, tá? Que foi inclusive aí o topo que havia feito no ano 2010 e agora ela deve buscar tranquilamente aqui o topo histórico por volta de R$ 54, nós estamos em 52, ainda tenho pelo menos mais uns 3% de alta no ativo, tá? Mais uma vez, importante não perder essa região aqui dos R$ 51 para dar continuidade realmente em força do ativo. Ok, pessoal? Vamos falar agora de alguns outros indicadores que eu costumo acompanhar. Eu acho muito bacana que vocês também façam o mesmo, que são os indicadores aí que eu acabo utilizando aqui no www.bolsafinanceira.com. Sugiro que olhem esse site, que assinem aqui, porque tem diversas ferramentas muito bacanas e importantes para você acompanhar no mercado, tá? Vou falar rapidamente aqui do LAD. Não sei se vocês se recordam, quem assistiu o vídeo da semana passada, ele está no nosso canal no YouTube, tá? Recomendo. Eu disse que é importante que a LAD do mercado, tá? A LAD do Ibovespa ultrapassasse esse patamar aqui, esse topo anterior, da mesma forma que o Ibov fez aqui, ok? Para dar continuidade na alta. Ele não fez isso, aliás, ele simulou esse rompimento, mas não deu continuidade. E aí ele voltou novamente para baixo aqui, mas é importante não perder esse outro patamar aqui, que seria aqui mais ou menos o que eu chamaria de um suporte da LAD, tá? Se assim posso dizer, que seria aqui nessa região, e não perdendo isso aqui também é muito importante para ele manter essa alta e não vir buscar uma lateralização para dar força ao nosso índice e realmente ele vinha buscar aí o topo histórico, tá? Então é importante você acompanhar aqui essa LAD do Bovespa, que é essa linha preta que eu acabei de comentar para vocês, tá bom? Uma outra informação importante que eu acho legal que vocês também acompanhem é a questão do fluxo de capital, tá? A entrada e saída de dinheiro na nossa bolsa. E quando eu falo do fluxo, eu estou falando exatamente aí do que eu gosto de observar, que é o fluxo estrangeiro, tá? Vou tentar montar aqui o gráfico do fluxo estrangeiro para vocês e que vocês realmente vejam o que eu estou falando aqui. Estrangeiro, ok? Vamos buscar aqui essa visão. Bacana, olha aqui o fluxo estrangeiro com o Ibovespa, como que o fluxo estrangeiro, a entrada de capital estrangeiro veio forte aqui desde aí do final do ano passado, e isso vem impulsionando a nossa bolsa, tá? E o que é interessante você olhar, e aí é algo que tem que realmente olhar esses tipos de informações. Por que eu estou falando isso, tá? Porque olha que engraçado, que quando o fluxo estrangeiro tende a aumentar, como que as pessoas físicas aí, e aí eu estou falando investidor, eu, você, enfim, tende-se a trabalhar na ponta ao contrário do fluxo estrangeiro, tá? Então isso é totalmente errado e por isso que as pessoas às vezes perdem dinheiro na bolsa por não estar observando esses tipos de indicadores, tá? Então olha que engraçado, aí eu estou falando de fluxo pessoa física, eu estou falando da linha vermelha e o fluxo estrangeiro da linha preta, tá bom? Então olha como aqui por volta do mês 7 de 2010, quando a bolsa fez uma alta, e aí eu vou voltar aqui, faço questão de voltar para o gráfico do Ibov e falar aqui, deixa eu trazer para a visão diária, e eu estou falando desse patamar aqui, ó, quando fez esse canal de alta forte aqui, ó, o nosso Ibov, e ele começou aqui em meados do mês de julho, e aí olha o que o estrangeiro fez, e o que a pessoa física fez nesse momento. A pessoa física começou a vender, começou a sair do Ibov, tá, ok? Da bolsa, enquanto o investidor estrangeiro começou a entrar com capital.
Ou seja, pessoa física sempre trabalhando na contramão do fluxo estrangeiro. Então, o que eu recomendo para você, meu colega investidor? Trabalhe na mão do fluxo estrangeiro. É o que mais faz sentido, ok? E não ao contrário com as pessoas físicas. Então, olha como que se cruzaram aqui, justamente na hora que a bolsa estava fazendo a alta, quando o fluxo estrangeiro deu alta para o mercado e as pessoas físicas buscando trabalhar fora desse patamar, tá? Então, acho que isso não faz sentido e é o que tem que ser observado, ok, pessoal? Então é isso, eu queria passar esse vídeo de semana para vocês. Obrigado a todos que nos acompanhem. Não deixe de verificar os nossos demais canais. Recentemente aqui assinei aqui uma newsletter, ok? Peço que vocês assinem aí, vai ser um material muito bacana. Vou estar enviando aí semanalmente para vocês aí um resumo do Ibov, resumo da semana, falando aí dos ativos que mais sobem, os que caem, falando um pouquinho da agenda da próxima semana do mercado. Então só vocês acessarem aqui o blog.setupgrafico.com.br e colocar o e-mail de vocês aqui, vão preencher uma fichinha super rápida e aí vocês passam a receber automaticamente sempre quando eu fizer essas newsletters no e-mail de vocês, ok? Acesse também os nossos demais canais do Twitter, principalmente. Essa semana eu estou fazendo um sorteio aí de uma edição da revista Investe Mais uma vez aí parceiro nosso, uma revista de muita qualidade. Estou fazendo um sorteio aí para aqueles que deram retweet dessa mensagem, ainda dá tempo. O sorteio eu vou fazer no final do dia de hoje, tá bom? Então é isso, obrigado a todos, um abraço e até logo.